4,13. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, e informados de que eram homens sem letras e indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus. Vamos orar. Podemos assentar. Nosso assunto de hoje à noite: cristãos que impressionam. Cristãos que impressionam. É o assunto desse versículo aí. Eu sei que todos nós temos algum alvo na nossa vida. E alvos, às vezes, eles são a curto prazo, às vezes a médio prazo, e às vezes a longo prazo. Mas é fato. Agora, eu sei que alguns têm alvo de não ter alvo nenhum. Mas ainda assim é um alvo de não ter nenhum alvo. Para alguns, o alvo é enriquecer. E é nessa busca, não é? Vão desgastar-se, vão aplicar-se até que consigam. Às vezes por meios lícitos, você sabe disso, e às vezes por meios ilícitos. Mas como o alvo é enriquecer, alguns vão fazer de tudo para alcançar esse objetivo de vida. Para outros, ou para alguns mais, o alvo é ser famoso. Tem gente que gosta da calçada da fama, ter o pezinho na calçada da fama, não é verdade? Então vão buscar os caminhos da fama. E muitas vezes abrirão mão das coisas mais importantes e preciosas da vida, como o seu próprio corpo. É o que muitas modelos fazem. Vendem o seu corpo em troco da fama. Outros têm como alvo apenas viver razoavelmente bem. Não é? Querem viver bem. E este me parece ser o alvo da grande maioria que está aí nesse mundo, irmãos. Ter uma vida mais ou menos boa, razoável. Ou seja, ter um emprego, ter a sua família, ter a sua casa própria, ter lá um fusquinha na garagem, e um dinheiro para de vez em quando fazer um churrasco com a família. Antigamente dava para fazer com os amigos, mas a coisa ainda nem apertada. Hoje, fazendo com a família já está bom demais. Né? Então alguns têm esses alvos. E boa parte, e para boa parte, né, este alvo basta de vida. Agora, nesses três alvos, note que há alguma coisa em comum entre eles. São alvos terrenos. Somente. São finitos e são apenas para esta vida. Esses alvos são finitos, são terrenos, eles são para aqui. E se você se enquadra dentro dos seus alvos, apenas nestes alvos, ou seja, pensa em enriquecer, pensa em ficar famoso, ou tendo, né, aí minha casinha, meu carrinho, minha família está bom demais, esse é o meu alvo de vida, não preciso mais nada. Se os seus alvos são apenas estes, provavelmente você não conhece o Evangelho, ainda está morto em seus delitos e pecados, porque estes alvos são só para quem está vivendo com o coração aqui. No entanto, meus irmãos, pela graça de Deus, existe um alvo que não são muitos que têm, mas há quem tenha, graças a Deus. E Paulo o deixa bem claro escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, de 1 a 7. Ouça: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, não nas que são da terra, porque morrestes e a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então vos manifestareis com Ele também em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, a prostituição, o apetite desordenado, a lascívia, a avareza, que é a idolatria. Por estas coisas vivem as pessoas que estão debaixo da ira de Deus, nas quais coisas em outro tempo vocês andavam nelas. Percebeu o alvo como é diferente? Se não, preste um pouquinho mais atenção. Um pouquinho mais atenção em Filipenses 3, do 13 ao 14. Ouça, Paulo diz: quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebeu o alvo? Se não, olha o que está escrito no
na parte central de Romanos 8, 29. Ele vos chamou e predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho Jesus Cristo. Penso que agora o alvo fica claro. A maior parte das pessoas tem alvos na vida aqui, mas o cristão, a pessoa que entregou-se a Jesus Cristo, tem um alvo maior. É o alvo de pensar nas coisas do alto. Na verdade, é o alvo de ser e cada dia ir sendo mais parecido com Jesus Cristo. Cada dia tendo as características de Jesus Cristo na sua vida, a característica do céu na sua vida, enquanto vive aqui na terra. Paulo, meus irmãos, havia sido conquistado por Cristo para ser transformado à imagem e semelhança dele. Este era o alvo dele, e este deve ser o alvo de todo cristão, ser mais semelhante a Jesus, mas enquanto vive aqui na terra. Este deve ser o nosso alvo, ser um cidadão do céu, com todas as características, mas enquanto caminhamos aqui na terra, que lá nós seremos. Mas o objetivo é ser esse cristão, não é? Como eu disse no tema aqui, que impressiona, enquanto caminhamos aqui neste mundo, enquanto andamos aqui neste mundo. Por isso, ele também escreveu em Filipenses 1:21, para mim o viver é Cristo, e o morrer, ganho. Mas para mim o viver é Cristo. Este é o alvo. E este deve ser o alvo do cristão, que ele tem que perseguir, que ele tem que avançar sobre ele. É para isto que você foi salvo, para perseguir este alvo. Sabe, no início da igreja cristã, haviam certos nomes que eles davam para a igreja, para os crentes. E um deles era de pequenos cristos. Olha, ali vai indo um pequeno Cristo. Porque eles olhavam na vida da igreja, na vida daquela pessoa, as características de Jesus, e eles diziam, ali está indo um pequeno Cristo. Este é o alvo. Que cada dia Jesus seja mais visto na sua vida. Esse é o desejo de João Batista, quando ele disse assim, que Jesus cresça e que eu diminua. Que diminua eu, como diz o canto. Ah, mas talvez a gente vai dizer assim, ah, pastor, isso é muito difícil. Isso é uma coisa muito difícil. Quem pode ter as marcas do caráter de Jesus aqui neste mundo? Quem pode, pastor, quem pode falar com a paciência que Jesus falava? Olha que ele tinha paciência. Quem pode amar sem fazer acepção de pessoas como Jesus amava? Quem pode? Quem pode ter a compaixão dos piores pecadores como Jesus tinha? Pastor, quem pode suportar tantas injustiças como ele suportava? Pastor, é difícil ser semelhante a Jesus. Pastor, quem pode ser desprezado, insultado, abandonado e ainda assim ir até o fim para realizar a obra de salvação destes seus algozes como ele foi? Quem pode? Pastor, quem pode reagir tão mansamente diante de falsas acusações de pessoas que pessoas faziam dele diante das autoridades? Quem pode? Quem é suficiente para essas coisas, pastor? Bem, irmão, sinceramente falando, se eu não andar em espírito, realmente não dá. Não é verdade? Se eu não andar em espírito, realmente vai ser difícil as características de Jesus se manifestar na nossa vida. Mas você é exortado a ser parecido com Jesus, a ter os mesmos sentimentos, a ter os mesmos traços de vida. Olha o que Filipenses 2:5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Queridos, esse é o nosso desafio. Ser mais parecido com Jesus, ser semelhante a Ele no seu andar, no seu falar, no seu viver. A ideia é sermos um cidadão do céu, mas enquanto caminhamos aqui na terra. Para quê? Qual é o alvo? Impressionar as pessoas com uma vida completamente avessa a este mundo. Diferente. Uma vida que chama a atenção, porque ela é vivida na presença de Deus. Sermos semelhantes a Jesus enquanto atravessamos o vale da sombra da morte. Sermos os filhos amados de Deus enquanto caminhamos uma terra prometida. É fácil? Não é. Mas é possível? Sem dúvida. Senão eu não estaria nem pregando aqui. É perfeitamente possível. Nós todos aqui, irmãos, todos nós, sermos semelhantes a Cristo na sua maneira de viver.
Sabe, o apóstolo Paulo, ele era determinado. Ele disse lá em Filipenses 3,13, olha, eu esqueço das coisas que para trás ficam e eu avanço para as que estão diante de mim. Aí você olha em Romanos 7, ele com uma luta danada dentro dele, não é? Uma luta terrível. E ele chega a dizer assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço. Mas o mal que eu não quero, eu estou sempre fazendo. Então eu vejo dentro de mim uma luta. E é a luta que eu tenho, é a luta que você tem. Mas sabe, isso nunca desanimou Paulo. Pelo contrário, ele dizia, eu esqueço as coisas que para trás ficam. E eu avanço. Dia após dia. A grande questão, irmãos, como é que nós vamos atingir este alvo? O que pode nos ajudar? O que fazer para que isso seja cada vez mais real? O que você pode fazer para que você possa ser mais e mais parecido com Jesus Cristo? Na carta que Paulo escreveu a Timóteo, nós temos uma sinalização. Ouça. Medita estas coisas e ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Cuida de ti mesmo, cuida da doutrina, persevera nessas coisas, porque fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, como os que te ouvem. Então Paulo sinaliza. Preste atenção em 3 expressões que ele coloca ali. Medita essas coisas, ocupa-te delas e tem cuidado de ti mesmo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Para alguém cumprir essas expressões, o que mais ela precisa? O que é de mais precioso que ela vai ter que aprender a fazer? E eu vou responder com Mateus 6,6, com a palavra de Jesus. E Jesus disse aos discípulos, entra no teu quarto, fecha a porta. Entra no teu quarto, fecha a porta. E teu pai que te vê em secreto, ele te recompensará. E eu quero pegar essa ideia então aí. Entrar no quarto, fechar a porta, com vistas a atingir o alvo de ser o mais semelhante a Jesus. E esse entrar no quarto e fechar a porta, eu quero dar o nome de reclusão, isolamento, solidão, inclinar-se a ouvir, aquietar-se, separar-se de tudo e todos, para ajuntar-se a Deus. Num tempo de quietude, num tempo de derramamento de alma, num tempo de expor-se diante de Deus. E isso é coerente com o ensino de Paulo, em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 15, quando ele diz, medita essas coisas, ocupa-te nelas. Medita, ocupa-te. Como? Separa um tempo para você ficar na presença de Deus. E ele diz assim, quando você fizer isto, o teu aproveitamento com Deus será manifesto. Você não precisa sair contando. Naturalmente Deus manifestará. Naturalmente as pessoas vão ver Jesus na sua vida. Não foi o que aconteceu com Pedro e João aqui? Olha lá. Diz a Bíblia que eles falaram diante das autoridades, e as autoridades ficaram tão impactadas que disseram, esses homens só podem ter estado com Jesus mesmo. Quer dizer, o aproveitamento deles, o tempo deles com Cristo foi manifestado, como o seu e o meu também será. Mas isso não é possível sem que se entre no quarto e feche a porta. Talvez a gente vai dizer assim, mas é difícil conseguir tempo assim, pastor, que a vida é tão cheia, tão corrida, tão agitada, eu sou tão ocupado, eu sou tão exigido, eu não tenho tempo, eu trabalho todos os dias. Eu quero te fazer uma pergunta. Quantas horas esses 6 dias da semana você trabalhou? Calcula aí rapidinho na sua cabeça. Enquanto você calcula, eu vou dizer quantas horas eu trabalhei. Eu trabalhei em 6 dias, 70 horas, esta semana. E nenhuma dessas horas está incluso o meu tempo com Deus. Porque meu tempo é a parte disso. Então, se você acha que está trabalhando muito, não é? Eu quero dizer para você que eu também estou trabalhando muito. Mas isso não pode roubar o meu tempo com Deus. Isso não pode tirar a minha vida com Deus. Porque no dia que tirar, eu vou ser um fracasso, você também. Nós seremos um fracasso. Não haverá aproveitamento. Não haverá vida espiritual. Não haverá nada que Deus vai fazer através da nossa vida. Se a vida está corrida para uns, irmãos, está corrida para todo mundo. A grande questão não é que falta tempo. É que nós temos que administrar bem o tempo que Deus nos deu. E Deus nos deu tempo. Na verdade, se nós não conseguimos entrar no quarto e fechar a porta, é porque alguma coisa está distraindo demais a nossa vida,
E nós não estamos gastando o tempo que deveríamos gastar com o que é mais valioso, mais precioso. Certa feita Jesus foi visitar duas irmãs. Sabe, irmãos, Jesus gostava de fazer visita. O pastor Benedito, só o pastor Benedito que diz essas coisas, irmão Roberto, eu não digo não, mas ele disse. O pastor Benedito disse assim: gente, pastor bom é igual o cachorro vira-lata. Quando eu ouvi a primeira vez, eu tomei um choque. Aí eu falei: mas por que, pastor? Ah, pastor bom vive na rua. Eu digo: acho que não, pastor. Será que é assim, né? Acho que não, né? Não precisa fazer essa comparação. Mas que pastor tem que visitar, tem. Mas que crente bom tem que visitar também, tem, não tem, irmãos? Porque Jesus visitava. Jesus foi visitar Marta e Maria certa feita. Foi visitar Zaqueu, foi visitar Simão. Jesus visitava pessoas. E ele era importante. Imagine se Jesus era importante. Jesus era ocupado. Você nem pode imaginar o quanto Jesus era ocupado. Mas ele tinha tempo para fazer o que era importante. Então ele visitava pessoas. Ele visitou Marta e Maria. E diz a história que você conhece que Maria sentou-se para ouvir. E Marta, tão distraída nos afazeres, não enxergava claramente quem é que estava dentro da sua casa. Então Jesus lhe chamou a atenção. Não é porque ela fosse uma mulher à toa, displicente, irresponsável. Pelo contrário, ela era trabalhadora, responsável, muito preocupada. O problema é que na hora que ela tinha que assentar, ela não se assentou. Se ela tivesse assentado, nunca Jesus teria chamado a atenção dela. Ela ia ser a mais virtuosa das mulheres, certamente. No entanto, Jesus disse que aquelas ocupações haviam distraído ela e ela estava perdendo a melhor parte. Jesus disse: olha, mulher, você perdeu a melhor parte. E sabe, irmãos, aquela mulher estava se ocupando com coisas boas. Ela estava limpando a casa, fazendo a comida, cuidando de Jesus ali, cuidando da sua irmã, cuidando do seu... Ela estava fazendo coisas boas, só que no tempo errado. Esse é que era o problema. E sabe, muitos de nós estamos ocupados com coisas boas, honestas, mas tão ocupados que não temos tempo para o principal, que é a nossa vida com Deus, que é a vida eterna, que é a semeadura celestial. Ouça o que diz Eclesiastes 3:1. Há tempo. Preste atenção. Há tempo. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo. Então, se há, nós temos que aproveitar esse tempo. Então, nosso problema não é a falta de tempo, é não usá-lo corretamente. Você pode trabalhar? Deve. Né? Eu devo maneirar um pouco? Devo. Você também? Se está passando das 50 horas por semana? Devemos. Temos que lutar contra isso. Então temos que nos adequar à realidade. Então o nosso problema não é a falta de tempo, não. Há tempo, diz a palavra. Então vamos corrigir isso agora mesmo no nosso coração. E vamos dizer para nós mesmos: Deus, apesar de tudo, eu quero entrar no quarto e quero fechar a porta. Eu quero quietar meu coração na tua presença. Isso se chama solidão espiritual. Isso se chama silêncio espiritual. É o aprender a retirar-se de tudo e estar com o Pai. É o aprender a se expor diante de Deus e de sua palavra. É assim que nós iremos nos tornando mais e mais semelhantes a Jesus. Tem uma ilustração muito clara do Antigo Testamento. Quando Moisés subia no monte, que ele ficava com Deus, quando ele descia, o que acontecia com o rosto dele? Brilhava mesmo. E todo mundo sabia que ele havia estado com Deus. Irmãos, ir se tornando semelhante a Jesus é isso. É na medida que eu vou vivendo com Deus, na medida que eu vou tendo contato com a palavra de Deus, isso vai impregnando a minha vida, meu coração, meus pensamentos, minha direção de vida, e o Senhor vai brilhando através da minha vida e da sua vida. Então o que você faz, o que você fala, a maneira como você age, as decisões que você toma, se você vai em tal lugar, se você não vai, tudo isso é pavimentado pela sua intimidade com Deus. E isso vai fazendo a diferença. E Jesus então vai sendo visto na nossa vida. Donald Whitney, ele nos dá duas razões para nós entrarmos no quarto e fechar a porta: para a solidão e o silêncio espiritual, se queremos ser cristãos celestiais vivendo na terra. Homens e mulheres pelos quais o mundo não é digno. Que razões são essas? Primeiro, por que você tem que ter período de solidão e silêncio? Entrar no quarto e fechar a porta? Para seguir o exemplo de Jesus. Jesus fez isso? Isso era hábito na vida de Jesus.
Isso era hábito. Diz a palavra que Jesus praticou o silêncio e a solidão diante de Deus. Mateus 4:1, por exemplo. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Por que você acha que o Espírito levou Jesus para o deserto? Para ser tentado pelo diabo. Não. Antes da tentação, ele passou 40 dias com o Pai. Não se esqueça disso. Tempo com Deus. Lucas diz que ele estava nesse tempo cheio do Espírito Santo. Depois, um pouco mais adiante, em Mateus 14:23, diz que ele, tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte. E ao anoitecer estava ele lá, sozinho. E Marcos 1:35 diz que ele fazia isso sempre de madrugada. Em Lucas 4:42 diz que, sendo dia, saiu e foi para um lugar deserto. As multidões queriam ir atrás dele e foram até junto dele até a altura, mas ele as deixava e ele ficava sozinho. Você percebe como era importante para Jesus o silêncio e a solidão? Sabe, irmãos, nosso problema são os deuses. Os deuses que nós colocamos no nosso coração. E um deles é a gente mesmo. A gente adora se sentir querido. A gente adora se sentir importante. A gente ama o senso de poder. Nós amamos o senso de indispensabilidade. Nós amamos saber que as pessoas querem a gente, querem nossa palavra, querem nossa companhia, querem estar com a gente. Então a gente privilegia as pessoas e despreza às vezes o tempo com Deus. Mas sabe, os piores momentos da sua vida não são as pessoas que vão estar ao seu lado. É Deus. Somente Deus. Então, se queremos atingir o alvo, temos de ser um cristão celestial semelhante a Jesus. Precisamos, como Jesus, às vezes, dizer para as pessoas: olha, dá um tempo, fica aí amanhã, depois da manhã. Hoje, agora, é meu tempo com Deus. É minha hora celestial. E perseguir este alvo, que nos levará ao alvo maior, ser semelhante a Jesus Cristo. Segunda razão, para o silêncio e a solidão, para você poder ouvir a voz de Deus. Irmãos, há muitas vozes no mundo hoje, ó, no ouvido da gente. É a voz do bip do celular. É ou não é? É isso aí. Muitas vozes, aquele barulhinho o tempo todo chamando a gente, incomodando a gente. Você vai orar, não desligar o celular, está um negócio lá. Há muitas vozes. E uma das razões mais óbvias para nós nos afastarmos do barulho terreno e das vozes humanas é para ouvirmos a voz do Senhor. Irmãos, vários personagens bíblicos fizeram isso. Por exemplo, Elias se empuxou dentro de uma caverna. Abacuque subiu numa torre de vigia e disse: eu vou ficar aqui até eu ouvir a voz de Deus. Paulo ficou 14 anos no deserto da Arábia. Para quê? Para ouvir a voz de Deus, para entender a vontade de Deus, para saber o que Deus queria. E de acordo com Jonathan Edwards, esse silêncio e solidão era o segredo da vida espiritual da sua esposa. Olha o que ele testemunha dela. Gente, Jonathan Edwards foi um grande homem de Deus. Desculpe o grande, mas é uma maneira de a gente dizer que ele foi importante. E para ele dizer que ela foi uma bênção, tinha que ser mesmo, viu? Mas olha o que ele disse: minha esposa quase não se preocupava com outra coisa, exceto meditar nele. Ela amava estar sozinha, pelos campos e bosques, e às vezes na sala de casa. E parecia que alguém sempre invisível estava presente e falando com ela pelo semblante que ela manifestava. Eu achei fantástico isso aqui, irmãos. Sabe, sempre foi um teste de disciplina o tempo a sós com Deus. Não pense você que eu não luto com isso. Eu luto sim, todos os dias. Todos os cristãos lutam. As lutas, elas vêm mesmo. Mas nós temos que decidir o que é importante, o que é prioridade, o que vale a pena. E com o advento dos aparelhos de som portáteis, temos sido dificultados ainda mais nos dias de hoje. Aonde vamos? As vozes da multidão estão ali. Tem sido difícil aquietar e saber que Ele é Deus. Ralph Emerson disse assim: façamos silêncio, a fim de que possamos, no silêncio, ouvir a voz do Senhor. Aquietemos. Eu quero dar uma palavrinha para os jovens aqui que estão namorando, vão casar os noivos. Sabe o que Isaac fez quando ele queria uma noiva? Quem acertar ganha um bombom. Sabe o que Isaac fez? Se retirou ao deserto e ali orava.
E foi lá no deserto da oração, enquanto ele estava lá, que Deus usou o servo do pai dele para encontrar a esposa lá do outro lado, trazê-la à sua presença. Silêncio e solidão com Deus. Ouvir a voz de Deus. Terceira razão para você se retirar e aquietar e silenciar-se diante de Deus, para expressar a Ele a sua mais íntima e sincera e verdadeira adoração. Adoração, meus irmãos, nem sempre requer palavras, sons e ações. Às vezes a adoração consiste na quietude, no silêncio. Olha o que diz Abacuque 2:20. O Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quando eu era incrédulo, eu não ia muito à igreja. Templo. Eu era incrédulo. Mas de vez em quando eu gostava de ir. Eu gostava de chegar bem antes. Bem antes mesmo. Meia hora, 40 minutos. Acho que isso aí já era um sinal que ia ser pastor. Eu não gosto de chegar assim, não, desculpe, mas eu não gosto em nada, não é só no culto, não, em nada. Eu me sinto constrangido se eu chegar e tiver uma turminha lá, para mim é uma dificuldade. Então eu gostava de chegar antes, porque você sabe que naqueles tempos romanos, católicos, por assim dizer, os templos são lindos. Nós temos que reconhecer. Cada catedral maravilhosa. E eu gostava de entrar, e na medida que eu caminhava lá dentro, você pisava e você escutava o eco. E às vezes um pássaro ou outro que voava, e aquela quietude, mesmo na incredulidade, irmão, aquilo já me fazia bem. E mesmo sabendo que aquele tempo lá, o Senhor não estava. Imagine você sabendo que vai para a presença de Deus. E eu. Cale-se diante do soberano Senhor. Gente, a Bíblia diz em Eclesiastes que há tempo de falar. É verdade. Há tempo de falar. Mas lá também diz, há tempo de ficar calado. Veja o testemunho de George Whitefield. Deus se agradou de derramar em minha alma um grande e aterrador espírito de súplica, um senso de sua grande misericórdia que me encheu de amor, misericórdia, humildade e alegria, que unicamente pude derramar meu coração diante dele num aterrador silêncio. Isso é fabuloso, né? A pessoa foi impactada com Deus, não saiu pulando, gritando, esbravejando e rolando no chão, não. Como fazem hoje, né? A pessoa cheia faz. Ele disse aqui, que quando o Senhor o encheu, ele se prostrou num aterrador silêncio. Entendeu a majestade, a santidade, a glória de Deus. Se queremos ser transformados de glória em glória, precisamos deixar o Rei da Glória ser Rei. E precisamos deixar a sua glória estar no culto e estar na nossa vida, irmãos. E muitas vezes no nosso silêncio. Quarta razão, para você expressar a sua fé em Deus, você deve se retirar, silenciar, aquietar. O simples fato de aquietarmos e nos refugiarmos no silêncio e solidão divinos pode ser uma demonstração de fé nele. Ouça o que o salmista disse no Salmo 62: somente em Deus espera, ó minha alma, e espera silenciosa. Sabe, naquele texto ele fala isso duas vezes, no verso 2 e no verso 5. Espera, minha alma, em Deus, e quieta-te. Espera silenciosa, espera no Senhor. Às vezes a gente acha que ter fé, irmãos, é a gente parar. Para o salmista não. Nem para o profeta Isaías, que disse assim: porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, em vos converterdes e em sossegardes está a vossa salvação, na tranquilidade e na confiança estará a vossa força. Gente, é o oposto que a gente vê nesse mundo, não é? É o oposto. Fé, meus irmãos, não é nós fazermos algo extraordinário acontecer. Não é o pastor que virá aqui e vai fazer uma oração poderosa e vai rasgar esse teto aqui, vai cair fogo do céu e as pessoas... Nada disso. Fé realmente é a gente confiar no Deus que faz em nós e, se quiser, através de nós. Mas isso na nossa quietude, na nossa submissão, na nossa entrega a Ele. A salvação vem do Senhor. É aquietar para saber que Ele é quem é Deus. Quinta razão que você tem que se retirar para o silêncio, para a quietude.
para a reclusão, para ser fisicamente e espiritualmente restaurado. Todos nós temos necessidade de restaurar nossos recursos internos e externos. Todos nós baqueamos de vez em quando. Isso é na saúde. Não é verdade? É na saúde, é o cansaço do dia a dia, né? Que às vezes monta na gente, dói, monta e não quer descer, né? A gente dorme e acorda moído, né, Dilson? Quebradinho, parecendo arroz de terceira. Então a gente acorda naquela situação cansado. A gente precisa de restauração. Deus sabe disso. Todos nós precisamos de tempo para afrouxar o arco das tensões rotineiras que estão nos estrangulando. E para afrouxar, você precisa se retirar para o silêncio, para a solidão, que vai fazer bem para o nosso corpo e alma. Jesus fazia isso, bem Marcos 6,31, disse Jesus aos discípulos: venham um pouco a um lugar à parte e repousem. Venham e repousem, aquietem. Irmãos, eu gosto de trabalhar, sinceramente. Mas olha, o dia que eu não tenho meu tempo com Deus, meu dia não presta. Sinceramente, não vale a pena. A gente corre, a coisa não anda, não vai, parece que emperrou, parece que a coisa não caminha. Nós precisamos do tempo com Deus, precisamos de reparos espirituais, precisamos que o Senhor apague as arestas, e o silêncio e a solidão com Ele é esse tempo. Sabe, a tendência de um avião com problemas não é subir, é descer. E o piloto experiente, quando ele sobe um pouquinho, percebe que tem problema, imediatamente ele desce. Para quê? Para estacionar o avião, e ele vai desligar as turbinas, vai silenciar, para ser consertado, e depois ele vai continuar a viagem. A nossa vida é assim. Nós também somos assim, precisamos desse tempo. Por isso é importante, para sermos restaurados. Sexta razão, para recobrarmos a perspectiva espiritual. Quantas pessoas só vieram a refletir sobre as realidades espirituais quando foram parar na UTI? Vou dar um exemplo. Edilson. Foi ou não foi, Edilson? Você só veio a Cristo quando foi parar na UTI, não é verdade? Verdade. Fala bem alto, é verdade, pastor? Verdade. Amém. Foi lá que ele conheceu Jesus Cristo como Salvador. Agora eu vou te perguntar, irmão, precisava? Não. Precisa, irmão? Não precisa. Mas foi lá que Deus salvou ele, graças a Deus. Ele sabe o que faz, né, Deus? Amém. Mas não precisa. Precisa às vezes porque a gente tem um pouco, né? Por exemplo, Zacarias, que ia ser o pai de João Batista. Quando ele ficou sabendo da notícia que ia ser pai, sabe o que ele fez? Duvidou. Eu? Olhou para lá, olhou para cá, está falando comigo? Esse é você mesmo, rapaz. E ele duvidou. Sabe o que Deus fez imediatamente? Fez ele ficar mudo, silencioso, quieto, durante 9 meses, pelo menos. Para quê? Para recobrar a direção espiritual. Isso é tão verdade, que quando a criança nasce, nos versos 63 e 64, a criança nasce de um lado e ele pula do outro. E a boca e a língua se soltam e ele começa a falar, e diz a Bíblia que ele desemboca em louvar e adorar a Deus. Porque durante aquele período ele entendeu. Ele foi reaver a sua vida espiritual, dizendo: eu não posso duvidar de Deus. Às vezes a gente duvida, irmãos. Então Deus cala a gente. Então não precisa Deus calar. Cale-se diante dele, toda a terra. Aquiete seu coração. Reveja o seu rumo espiritual. Muitas vezes vamos ter a mente aberta quando fizermos silêncio de boca e nos aquietarmos diante do Senhor. Sétima, para buscarmos a vontade de Deus. Sabe o que Jesus fez diante das importantes decisões da vida dele? Silenciou-se com o Pai. Diz a palavra de Deus em Lucas 6, 12 e 13, que antes de ele escolher os discípulos, apóstolos, ele subiu e passou a noite toda diante de Deus. A noite toda. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou os discípulos então, que escolheu para si. Mas ele teve um tempo com Deus. Só depois do silêncio e solidão com o Pai, Jesus chamou os 12. Sabe por que nós erramos muito nas nossas decisões? Porque gastamos muito pouco tempo com Deus. Aí erramos muito.
Mas Deus diz, vem aqui comigo, eu vou ensinar você o caminho a seguir. Oitavo e último, precisamos do tempo de solidão e silêncio, para aprendermos a controlar a nossa língua. Aprender a manter-se em silêncio por longos períodos de tempo ajuda-nos a controlar a nossa língua. Mas isso é importante? Será que é importante? Escute lá. Se alguém supõe ser religioso e não refreia a sua língua, não controla a sua língua, é uma religião sem sentido. Não tem valor. A sabedoria está em ter as palavras sob controle. Ouça, quem retém as palavras possui o conhecimento, e o sereno de espírito é homem de inteligência. Até o astuto, quando se cala, é tido por sábio, e o que cela os lábios é tido por entendido. Aquietar-se para aprender a falar quando precisar, e quando ficar quieto quando precisar, quando aconselhar quando precisar, e aí por diante. Este é o caminho para atingir o alvo, para sermos cristãos com as virtudes celestiais ainda vivendo aqui na terra. Então, se você tem e você deve ter este alvo de ser semelhante a Jesus, ser um cristão que faz a diferença, ser um cristão de verdade que impressiona, você e eu vamos ter que lutar para separar um tempo para termos com o Senhor. Este é o alvo, sermos semelhantes a Jesus. Para atingirmos esse alvo, temos que nós nos retirar e ficar a sós com o Senhor. Vamos para a conclusão. O alvo está claro para você? Ser um cristão com sabor de cristão, porque cristão com sabor de ateu, de religioso, de mentiroso, está assim, ó. Mas ser um cristão com sabor de cristão, com características de cristão, ser semelhante a Jesus Cristo, até o ponto de que as pessoas mais íntimas da nossa casa, do nosso bairro, possam ver Cristo na nossa vida. Esse é o alvo. Agora, você está disposto a cultivar uma vida de silêncio e solidão, de quietude na presença de Deus? Você está disposto a retirar-se, a entrar no quarto e aquietar-se, a fechar a porta? Querido, esse é o chamado de Deus para você hoje à noite. Saia do barulho desse mundo e entre na presença do Senhor para você ser mais semelhante a Jesus. E se isso faz sentido para você, atenda o chamado de Deus. Decida no seu coração a partir de hoje gastar mais tempo com Deus. Talvez você tenha gastado 15 minutos, passe a gastar meia hora. Talvez você tenha gastado 20 minutos, passe a gastar 40 minutos. Passe a ter mais tempo com o Senhor. Este tempo te levará a atingir o alvo, a acertar o alvo. E acertando o alvo, você vai cumprir o seu propósito. 2 Timóteo 3,16 diz assim: porque fazendo isto, meditando essas coisas, ocupando-te nela, cuidando de ti mesmo, no silêncio e na solidão, fazendo isto, te salvará tanto a ti mesmo, preste atenção, como os que te ouvem. Quer dizer, o impacto será na sua vida e na vida de quem está ao redor de você. Lembra que nós começamos com Atos 4,13? Diz a palavra lá que Pedro e João eram pessoas incultas e iletradas. Diz o versículo lá que eles se impressionaram. Sabe quem? As autoridades superiores, o Sinédrio. Sabe o que era o Sinédrio na época? Era a faculdade de doutor e pós-doutorado de religião da época. Quer dizer, quem tinha mais conhecimento estava lá. E eles foram impressionados pela sabedoria de homens incultos e iletrados. Mas sabe qual é a razão? Está lá também no versículo. Eles admitiam: estes homens estiveram com Jesus. É o seu tempo com Jesus que vai impressionar as pessoas. Não é a minha sabedoria, não é a sua sabedoria, não é a minha intelectualidade, não é a sua intelectualidade. É o nosso tempo com Deus. É o nosso silêncio. Eu termino dizendo que estar com Jesus é o segredo. Eu quero convidar você a estar mais com Jesus. Pare de correr tanto nessa vida sem que você tenha tempo suficiente com Deus. Você precisa ter. Estar com Jesus é a diferença. Olha, eu não trabalho toda semana 70 horas. Ninguém aguenta.
Mas toda semana, o meu tempo com Deus eu tenho que ter. Estar com Jesus faz com que o caráter dele vá se manifestando na sua vida. E aí está o alvo. Você ser semelhante a Jesus. E esta é a vontade de Deus cristão para a sua vida. Se você quer saber a vontade dele, que você seja um cidadão do céu, ainda vivendo na terra. Que Deus nos abençoe e que nossas vidas impressionem quem está próximo de nós. Pai, muito obrigado pela tua palavra.